É sempre tentador mitificar os mortos, especialmente aqueles que morrem jovens e bonitos. E se a pessoa morta também foi incrivelmente talentosa, o mito se tornará inevitável. Jean-Michel Basquiat tinha apenas 27 anos quando morreu em 1988. Um jovem incrivelmente lindo cujo trabalho impressionante e destruidor de gênero já o chamara a atenção internacional, que no espaço de apenas alguns anos se transformou de um grafiteiro underground em um pintor que comandou muitos milhares de dólares por suas telas. Quer saber a história completíssima do artista Jean-Michel Basquiat? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor. Essa é a nossa continuação da nossa semana efêmera, nosso quarto vídeo. Uma semaninha de vídeos pra vocês todos os dias pra comemorar a meta alcançada dos 500 inscritos. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que eu venho recebendo. Antes de mais nada, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Deixem seu like, que é muito importante pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história do Basquiat. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês darem uma olhadinha também. Agora, bora pro vídeo de hoje. Jean-Michel Basquiat nasceu no Brooklyn, nos Estados Unidos, em Nova York, em 1960, e a sua mãe, Matilde Andradas, também nasceu no Brooklyn, mas sua mãe vem de origem do Porto Rico, então seus pais vieram de Porto Rico para os Estados Unidos, mas ela é nascida no Brooklyn também. E seu pai se chamava Gerard Basquiat e ele nasceu em Porto Príncipe, no Haiti. Então ele era um imigrante, foi para os Estados Unidos, mas ele nasceu no Haiti. Inclusive, isso é muito importante falar isso pra vocês, porque essa é a herança do Michel Basquiat. Ele tem essas duas vertentes, ele sabia falar 3 línguas, o francês, o espanhol e o inglês, muito por conta da herança que ele tinha familiar. Sua mãe vindo de Porto Rico e o seu pai vindo do Haiti, ambos trouxeram uma cultura enorme na vida dele, na vida infantil que o Jean-Michel Basquiat tinha com a família. Suas primeiras leituras da poesia simbolista francesa em sua língua original seriam mais tarde uma influência nas obras de arte que ele fez quando adulto. Basquiat sempre se interessou por pintura, por desenhos desde criança, e a sua mãe sempre incentivou ele a fazer isso, sempre incentivou ele a desenhar, a pintar, com qualquer material que ele tivesse perto dele. Então qualquer papel que ele tinha, qualquer lápis que ele tinha, ele ia lá e começava a fazer os seus desenhos desde criança. Juntos, Basquiat e sua mãe compareceram a muitas exposições em museus em Nova York, e aos 6 anos, Jean-Michel foi inscrito como membro júnior do Museu do Brooklyn. Ele também era um atleta afiado, competindo em eventos de atletismo em sua escola. Basquiat, aos 8 anos de idade, sofreu um acidente de carro onde ele foi internado no hospital e ele teve que retirar o baço. Então ele passou um bom tempo no hospital e nisso a mãe dele entregou um livro, Grey's Anatomy, que foi originalmente escrito em 1858. E com isso ele teve todas as inspirações, as primeiras inspirações relacionadas ao processo criativo dele, ao desenho dele, ao que ele queria desenhar, ao que ele queria construir em forma de desenho, que ele tanto era fascinado pelo aquilo. As vigorosas imagens biomecânicas desse texto e também imagens das criações de Leonardo da Vinci, junto com a arte em quadrinhos e os desenhos animados que o jovem Basquiat gostava, um dia viriam a informar as telas com grafites pelas quais ele ficou conhecido. Na sua juventude, Basquiat teve seu primeiro baque de vida, seus pais se divorciaram e foi um momento muito difícil para ele. Ele acabou ficando morando com o pai dele porque a mãe sofria de doenças psicológicas, então ela não tinha como manter o Basquiat ou cuidar do Basquiat sozinho. E nisso ele ficou com o pai. Dizem algumas pessoas que foi um período muito onde ele estava num lar muito abusivo com o pai dele. O pai dele resolveu ir para Porto Rico numa dessas épocas onde ele morava junto com o pai. Basquiat foi para Porto Rico, então ele ficava nesse trâmite entre estudar em Porto Rico e estudar em Nova York. Basquiat acabou fugindo de casa e foi adotado pela família de um amigo. Embora frequentasse a escola esporadicamente em Nova York e Porto Rico, para onde seu pai havia tentado mudar a família em 1974, ele finalmente abandonou a escola secundária Edward Morrow, no Brooklyn, em setembro de 1978, aos 17 anos. A adolescência de Basquiat era muito rebelde, muito zangado, muito raivoso com tudo que estava acontecendo, principalmente, eu acho, pelo baque que ele sofreu com o divórcio. Então Basquiat tinha muitos sentimentos pesados dentro dele. E nisso ele passou de escolas em mais escolas, sempre
causando, sempre não conseguindo se adaptar à escola. Aos 15 anos ele já estava tentando abandonar a escola. E também dizem que ele passou uma semana morando na rua no Washington Square Garden. E a gente tem que pensar que como era a cidade de Nova York em 1970, é muito diferente do que é hoje. A cidade de Nova York em 1970 era praticamente uma cidade onde tinha muitos crimes, uma cidade abandonada, tinha muitos prédios em Nova York abandonados, sujos, as pessoas não tinham uma qualidade de vida muito grande e o Basquiat estava inserido nisso. Então o Basquiat viveu todo esse acontecimento da cidade de Nova York. Um conhecido de Basquiat até cita que a cidade estava desmoronando, mas era um tempo muito livre. Fomos capazes de fazer o que queríamos porque ninguém se importou. Os aluguéis eram baratos e o centro de Nova York era uma meca suja e estimulante para os despossuídos artísticos. Inclusive a cena punk foi deixada um pouco de lado nessa época e quem tomou conta foi as novas experimentações artísticas, pessoas que estavam descobrindo uma nova possibilidade artística e nos âmbitos da arte, tanto na música, quanto na pintura, quanto no desenho. E nisso, posteriormente, seria o que poderíamos falar da cena do hip hop. Então, Basquiat pegou isso muito cedo e pegou pra ele e introduziu isso também na arte dele, essas novas experimentações artísticas que vinham acontecendo na cidade de Nova York. Todo mundo saía todas as noites, todo mundo era criativo, todo mundo ia se tornar grande. Basquiat naquela época tinha uma banda chamada Grey e todo mundo fala que naquela época as pessoas cools, que se consideravam cools, tinham que estar pertencendo a uma banda. Então Basquiat fazia parte de uma banda chamada Grey em 1979. Mas já antes disso, Basquiat fez sua presença ser sentida através de seu grafite. A banda Grey terminou quando a pintura de Basquiat decolou. Ele sempre pintou e desenhou inicialmente no estilo de Peter Max, mas rapidamente encontrou sua própria estética que usava a escrita e tinha elementos de Cy Twombly e Robert Rauschenberg. Por não ter dinheiro para telas, pintou nos detritos que arrastava da rua, portas, pastas, pneus e também nos elementos mais permanentes do seu apartamento, geladeiras, TV, paredes e chão. Então Basquiat desde o início já começou a utilizar do grafite como forma artística. Ele utilizava de qualquer material que ele tinha em mãos para criar esses desenhos nos grafites. Ele pegava qualquer superfície e produzia o que ele estava sentindo, a expressão artística que ele queria passar. E nisso vários objetos foram usados, tanto dentro do apartamento dele quanto fora na rua. Como Basquiat afirmou, nunca fui para a escola de arte, reprovei os cursos de arte que fiz na escola. Apenas olhei para um monte de coisas, e foi assim que aprendi sobre arte, olhando para ela. Então Basquiat enraizou sua arte vinculada ao grafite desde o início, no final das décadas de 1970. Ele até criou uma dupla, ninguém sabia quem era a dupla fisicamente, só sabiam que existia essa dupla chamada Samo, e quem fazia parte dessa dupla era o Basquiat. Depois de se envolver com um grupo de drama do Upper East Side chamado Family Life Theater, ele desenvolveu o personagem Samo, uma sigla para Same Old Shit. Em 1976, ele e um amigo artista, Al Diaz, começaram a pintar edifícios em Lower Manhattan, sob esse nome de pluma. As peças da Samo eram em grande parte baseadas em texto e comunicavam uma mensagem anti-establishment, anti-religião e anti-política. E desde o início, as peças dessa dupla Samo chamaram a atenção das pessoas, então as peças ficavam grafitadas em muros de Manhattan, nos muros de Nova York, nos espaços em que eles queriam grafitar. E a revista Village Voice, que era uma revista onde falava sobre arte, sobre cultura, que era distinta do mainstream norte-americano, então ela era uma revista, vamos dizer assim, cult, onde ela projetava artistas novos que não estavam sendo falados ainda. E nisso a Village Voice fez essa publicação sobre a dupla Samo. Quando Basquiat e Diaz tiveram um desentendimento e decidiram parar de trabalhar juntos, Basquiat encerrou o projeto com a mensagem concisa: Samo está morto. Esta mensagem apareceu na fachada de várias galerias de arte do Soho e prédios do centro durante 1980. E durante esse tempo, Basquiat sofreu bastante. Ele não tinha onde morar, ele vivia como um sem-teto. Às vezes pedia um teto para os seus amigos para dormir naquela noite, onde ele não tinha onde ficar. Ele fazia vários bicos para conseguir dinheiro. Ele chegou a traficar drogas, vender algumas coisas que ele tinha, fazer alguns bicos de serviços,
para ele conseguir sobreviver em Nova York. Então, no início não foi fácil, ele recebeu essa atenção perante ao grafite dele, mas em termos financeiros não foi bem assim como recebeu muitos dinheiros no início da carreira dele. No entanto, ele frequentava os clubes do centro da cidade, especialmente o Mud Club e o Club 57, onde era conhecido como parte da turma infantil dos jovens. Esse grupo também incluía o ator Vincent Gallo. Inclusive, esses clubes eram muito propícios a essa nova cena artística de Nova York, então muitas pessoas saíram desses clubes e se tornaram grandes artistas, basquearam deles. Então ele criou um laço afetivo com pessoas próximas que tinham as mesmas inspirações criativas que ele. Então ele basicamente juntou a turma dele para conseguir sobreviver nesse meio artístico, conseguir sobreviver em Nova York. E com essa realidade de ter ganhado uma nova turma de pessoas que tinham os mesmos anseios que ele começou a ter mais oportunidades para apresentar o trabalho dele, para apresentar o que ele acreditava em termos criativos, em termos de trabalhos. E nisso ele foi ganhando mais oportunidades para trazer o Basquiat para o meio artístico de Nova York. Por exemplo, ele apareceu como um DJ de boate no videoclipe Rapture, da Blondie, consolidando seu cachê como uma figura dentro da nova onda de música, arte e filmes legais emergindo do Lower East Side. Inclusive, desde o início, ele sempre criticou a falta de pessoas negras no cenário onde ele estava frequentando. Praticamente ele falava que era o único, então ele sempre criticou as pessoas, criticou o cenário, o próprio cenário que ele estava inserido ele criticava porque ele não enxergava pessoas negras junto dele nessa criação dessa expressão artística que estava acontecendo na cidade. Quando não estava em uma discoteca, Basquiat trabalhava duro. Brooke Bartlett, um artista que ele orientou no início dos anos 80, lembra-se dele pintando incessantemente. E sua mudança de pobre para rico aconteceu entre 1981 e 1982. Em 8 meses havia dinheiro por toda parte. Uma ex-namorada de Basquiat até cita numa entrevista: "Eu ouvi vender sua primeira pintura para Deborah Harry por $200 e alguns meses depois ele estava vendendo pinturas por $20.000 cada, vendendo-as mais rápido do que ele poderia pintá-las." Então, nessa inserção nesse cenário underground de Nova York, ele estava ganhando novas oportunidades. E mesmo que Basquiat festasse bastante, ia para as festas sempre, todos os dias, Basquiat trabalhava muito durante os dias, ele pintava bastante, ele não parava de pintar os quadros que ele gostaria de pintar. Nessa parte, ele deixou um pouquinho o grafite de rua de lado e começou a inserir a arte dele nas pinturas em tela. Então, Basquiat, entre 1981 e 1982, conseguiu projetar o nome dele para mais pessoas e principalmente para as pessoas que comprariam as pinturas de Basquiat. Inclusive, a ex-namorada de Basquiat continua afirmando que "eu observei ganhar seu primeiro milhão. Passamos de roubar pão no caminho para a casa do Mud Club e comer macarrão para comprar mantimentos na Dean & DeLuca. A geladeira estava cheia de pastéis e caviar. Estávamos bebendo champanhe cristal. Tínhamos 21 anos. Basquiat deixava pilhas de dinheiro pelo apartamento, comprava ternos Armani às dúzias, dava festa com um monte de cocaína." Inclusive, isso foi uma mudança em termos das pessoas que tinham muito dinheiro e poder em Nova York. Nessa época, os financistas artísticos, os mecenas de Nova York em 1980 começaram a adquirir mais peças de arte para suas casas, suas posses pessoais, e nisso Basquiat viu uma oportunidade de vender para essas pessoas. E foi com isso que Basquiat conseguiu sobreviver no início e agora ter o dinheiro que ele tinha de muitas festas, ternos de grifes, que nem eu falei, caviar, champanhe e muita luxúria na vida dele. Em junho de 1980, seu trabalho de Basquiat foi incluído no Times Square Show e com isso ele teve uma ascendência ainda maior em termos de visibilidade. Ele fez a sua primeira exposição individual em 1982 na Galeria Anna Nina Nosei, no Soho, em Nova York. O artigo do Art Forum de Rennie Record, The Radiant Child, de dezembro de 1981, solidificou a posição de Basquiat como uma estrela em ascensão no mundo da arte em geral, bem como a conjunção entre o grafite da Cidade Alta e as cenas punk do centro que seu trabalho representava. Inclusive, depois disso, Basquiat e
namorada da época se mudaram do pequeno apartamento e foram morar num apartamento muito maior, muito mais elegante, vamos dizer assim. Eles foram morar no Soho, em Nova York, onde é um dos principais bairros que as pessoas vivem e tem muitas coisas acontecendo, então Basquiat se mudou pra lá. E foi nesse momento que o Basquiat foi apresentado para o Andy Warhol. Então os dois se conheceram nesse momento, em 1982, onde ele estava se tornando muito conhecido em Nova York. Então Basquiat e Andy Warhol tiveram um ótimo relacionamento desde o início. Depois que eles se conheceram, Basquiat correu e fez uma obra para ele, uma pintura em 2 horas. Ele levou para o Andy Warhol, a pintura ainda estava molhada, e nisso foi o início de uma relação muito grande entre os dois. Então, muitas fotos tem na internet sobre os dois, sobre a amizade que eles tinham. Ele abriu em 1982 6 exposições individuais em cidades de todo o mundo e se tornou o mais jovem artista a ser incluído na Documenta, a prestigiosa extravagância de arte contemporânea internacional, realizada a cada 5 anos em Kassel, na Alemanha. Durante esse tempo, Basquiat pintou aproximadamente 200 obras de arte, para vocês verem a velocidade que ele fazia as obras de arte dele e como ele era muito entregue ao trabalho dele também. Esboçados e frequentemente abstratos, os retratos capturaram a essência em vez de semelhança física de seus temas. A velocidade da técnica de Basquiat, com traços de tinta e traços dinâmicos de linha, pretendia revelar o que ele via como o eu interior de seus temas, seus sentimentos ocultos e seus desejos mais profundos. Como eu falei pra vocês, em 1982, por aí, Basquiat e Andy Warhol se conheceram e eles fizeram diversas parcerias entre 1984 e 1986. E as pessoas próximas de Basquiat falam que quem começava a pintura era o Andy Warhol, então Andy Warhol começava a pintura, Basquiat chegava depois com as suas ideias, ia lá e colocava por cima as suas pinturas, seus traçados, a sua estética, e nisso criou essa parceria entre os dois que durou por bastante tempo e foi um enorme sucesso. Em 1985, um artigo da The New York Times Magazine cita Basquiat como um jovem quente, uma promessa artística dos Estados Unidos em 1980, e daí já vem muitas pessoas que falam onde muitas pessoas tomaram conhecimento da importância de Basquiat e do sucesso que ele ia ter, do talento dele, e eles começaram a ficar próximos de Basquiat como um interesse financeiro e um interesse midiático que o Basquiat estava tendo. Inclusive, muitos criticam o Andy Warhol por conta disso. Dizem que o Andy Warhol se utilizou do Basquiat para conseguir ficar no mainstream, para ficar na cena midiática de Nova York da época. Então tem essa crítica, não sabemos se é verdade ou não, mas tem a crítica que o Andy Warhol utilizou do sucesso de Basquiat para continuar fazendo sucesso. E Basquiat nunca se cansava, ele fazia muitos trabalhos muito próximos um do outro, e vocês sabem que pintura leva um tempo para ser concluída, e Basquiat não pensava nisso. Muitas pessoas próximas falam que ele usava muitas drogas nessa época, e em Los Angeles ele foi convidado para participar de uma galeria e ele não levava as obras prontas. Ele chegava 3 semanas antes da galeria ser aberta e ele ia lá e fazia as suas pinturas num período de 3 semanas, o que é um absurdo, mas para ver o grande talento que ele tinha. Inclusive foi nessa galeria que ele expôs em Los Angeles que ele criou a sua obra, uma das mais famosas nos últimos tempos, por ser a obra mais cara de todos os tempos, onde um bilionário comprou a obra por 110 milhões de dólares, se não me engano, esse é o valor. Então, muitos anos depois da morte do Basquiat, essa obra acabou se tornando a obra mais cara de todos os tempos. Porém, mesmo que ele tivesse o sucesso que ele estava tendo, o trabalho que ele estava realizando, muitos críticos da arte ainda não entendiam o trabalho de Basquiat e sempre criticavam o trabalho do Basquiat cada vez que ele apresentava seus trabalhos em galerias de arte. As avaliações dos críticos de arte, no entanto, eram escassas. O negociante que ele
gostaria de trabalhar, Léo Castelli o rejeitou como muito problemático. Havia preconceito contra ele pela juventude, por ter trabalhado primeiro como grafiteiro, por ser destreinado e por ser negro. Seu trabalho foi representado como instintivo em oposição a intelectuais. Embora ele fosse bem versado em histórias da arte, alguns tinham a ideia paternalista de que ele não sabia o que estava fazendo. Inclusive, nessa época, Basquiat ficou extremamente mal e triste por conta dessas críticas. Ele não entendia, ele realmente achava que naquele momento ele ia ser aceito, que ele ia ser acreditado como um grande talento, como um grande artista, pintor. E não foi bem isso que aconteceu em relação aos críticos e quem comanda e comandava o cenário artístico dos Estados Unidos, da Europa, quem era dono de galerias, quem eram os críticos. As críticas não vinham de uma forma construtiva para o Basquiat. Então ele começou a ficar pesado e começou a sentir aquelas críticas vindo para ele. As críticas que tinham em relação à amizade entre o Andy Warhol e o Basquiat também foi uma coisa muito pesada para o Basquiat. Ele não gostava dessas críticas, ele realmente achava que os dois tinham um relacionamento bom, saudável, que eles se gostavam, que tinham um carinho pelo outro. Inclusive, uma pessoa próxima de Basquiat cita: ele ficou muito triste e a partir daí foi difícil ver o retorno. Qualquer pessoa com quem você conversou ou viu naquela época, ele ficava cada vez mais paranoico. Seu pavor ia cada vez mais fundo. Outra parte importante também que eu já comecei a falar pra vocês era a parte do racismo, das pessoas terem preconceito com a pele dele, por ele ser negro. Ele participava de muitas festas de inauguração das galerias, na época em que ele se tornou importante, se tornou grande. E na hora de pegar um táxi, tanto para ir quanto para voltar, os taxistas não davam a carona para ele, para chegar nas festas. Eles não paravam o táxi para Basquiat entrar, para ir para as festas ou para voltar para casa. Ele sempre tinha que estar acompanhado de alguém, ou essa pessoa ia levando ele com o carro próprio, porque senão não acontecia de ele conseguir ir ou voltar da festa. Outra situação que citam é em restaurantes, onde alguns restaurantes que as pessoas iam e ele estava no mesmo círculo social, então ele acabava indo junto. Chegando lá, ele era proibido de entrar no restaurante por ele ser negro, e tanto é que as pessoas até falavam para as pessoas que trabalhavam no lugar: vocês sabem quem é esse? Esse é o Jean-Michel Basquiat, um dos principais artistas do nosso tempo. E as pessoas falavam: não, essa pessoa não vai entrar aqui no nosso estabelecimento. Então era muito complicado para o Basquiat tudo isso que ele estava passando. As drogas também existiam cada vez mais. Todo mundo no East Village, no mundo das artes dos anos 80, usava drogas. Wall Street usava drogas. Todo mundo usava drogas, diz ex-namorada de Basquiat. Mas em 1983, Basquiat começou a usar heroína cada vez mais. Ele estava cheirando, fumando e injetando. Havia alguns modelos com quem ele andava que estavam fazendo isso e foi assim que ele entrou nisso. Inclusive, ele chegou até participar de algumas galerias onde ele achava que era na Itália, ele ia para o Japão para ver como ele estava perdido nessa situação com as drogas. Muitos amigos, vamos dizer amigos entre aspas, novos, chegavam porque todo mundo queria ficar perto de Basquiat. E os amigos antigos, aqueles que estavam sempre perto dele, acabaram se distanciando por conta disso. Basquiat começou a frequentar mais lugares onde ele nunca tinha frequentado, justamente por ele estar se tornando uma pessoa grande. E esses amigos próximos começaram a se utilizar dessa fama de Basquiat para ficar perto dele, para ter uma ascensão social também. Durante 1984 e 1985, a estrela de Basquiat disparou cada vez mais alto. Muitas viagens, muita atenção. Ele foi destaque na revista The New York Times em um terno e os pés descalços. A propriedade de Andy Warhol alugou para ele um lugar ainda maior, um loft na Great Jones Street, grande o suficiente para ele usar como estúdio e também como apartamento. Porém, com todo esse sucesso, muitas viagens, ele até chegou a se inspirar em uma viagem que ele fez para a África, mas ao voltar para Nova York, o consumo de drogas só aumentou, as pessoas próximas começaram a ficar super preocupados. A ex-namorada de Basquiat, que cita nessa entrevista, era uma delas. Os amigos próximos também. Uma vez ela foi no apartamento de Basquiat, implorando para ele que fosse para uma reabilitação, que fosse pedir ajuda para alguém. Ele simplesmente não conseguia dar esse primeiro passo, ele não queria, ele não gostava de falar sobre isso. Inclusive, muitas pessoas próximas citam em entrevistas que tem na internet que nessa época foi que as pessoas começaram a realmente se preocupar com o bem-estar, com a saúde do artista Basquiat. Em fevereiro de 1987, o Andy Warhol morre de uma morte prematura e nessa época Basquiat fica realmente recluso. Então,
ele também foi afetado pela morte do Andy Warhol, que era uma pessoa muito próxima dele. E nisso ele acabou ficando mais recluso, não querendo mais ter ajuda ou realmente fazer as coisas que ele gostaria de fazer sem estar presente das pessoas próximas. Ele foi para essa viagem para a África, no Costa do Marfim. Foi um momento muito importante para ele de reconexão. Muitas pessoas falam que fez muito bem essa viagem da Costa do Marfim pro Basquiat. Ele começou a falar sobre fazer algo diferente de arte, escrever, talvez, ou música, ou abrir um negócio de tequila no Havaí. Em 1988, ele foi para o Havaí para ficar limpo. Um amigo de Basquiat ouviu em Los Angeles depois. Ele estava sóbrio, ia se sair melhor, era como se Los Angeles tivesse um pouco de Shangri-La para ele. Mas sua visita foi estranha. Ele trouxe pessoas aleatórias para jantar, pessoas que acabara de conhecer no aeroporto. Estava anormalmente otimista, muito feliz. Isso deixou o amigo de Basquiat com muito medo. No dia 12 de agosto de 1988, a última noite de Basquiat, então Basquiat passou o dia inteiro usando drogas com as pessoas que ele estava convivendo naquela época. Ele tinha uma festa famosa para ir, a atual namorada dele estava junto, e ele foi para essa festa. Muita gente estava preocupada, os amigos próximos que dão essas entrevistas falam que eles chegaram nesse dia para ir no apartamento de Basquiat. Basquiat estava num momento totalmente assustador para eles como amigos, então eles falaram que eles não queriam ficar ali sentados esperando o Basquiat morrer. Então eles acabaram indo embora. No outro dia, essa atual namorada presenciou, ela entrou no quarto, entrou na casa do Basquiat e presenciou que Basquiat estava morto, vítima de overdose. E depois da morte de Basquiat, teve muitos problemas com as coleções de pintura dele, com as obras de arte dele. Muitas pessoas compravam as obras do Basquiat sem ter a documentação certa. Tinha aproximadamente entre 500 e 600 obras de arte do Basquiat no mercado, então as pessoas não sabiam se era verdadeira ou falsa. Teve muitos problemas em termos de justiça em relação às pessoas que compraram, aos colecionadores, às propriedades do Basquiat, às obras de arte do Basquiat. Então foi um enorme caos essa parte depois que o Basquiat faleceu. E até hoje, Basquiat é considerado um dos principais artistas e pintores dos últimos tempos. Ele influenciou muitos artistas da atualidade, justamente por ele ser uma pessoa única, totalmente diferente, que trouxe um novo viés, uma nova visão em termos de criatividade, de arte. E toda a história dele é incrível. E hoje, como eu falei pra vocês, a obra mais cara dos últimos tempos foi uma obra de Basquiat que um bilionário japonês comprou. E sua arte está irrevogavelmente ligada à sua vida, seu carisma e energia, sua raça, seu talento e triste morte. Mas é maior do que isso. Como a melhor arte, ela precisa do mundo e o mundo precisa dela. E se você ficar na frente de um Basquiat e olhar, ele canta sua própria canção só para você. E é assim que eu encerro esse vídeo. Muito obrigado por mais um vídeo na nossa Semana Efêmera. Amanhã tem mais vídeos, então fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like que é muito importante. Comentem aqui embaixo se vocês acharam da história do Basquiat, se vocês conheciam, se vocês têm algum outro artista que vocês querem que eu conte a história. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês darem uma olhadinha também. E é isso, até amanhã. Um beijo, tchau, tchau.